Boa noite, pessoal. Em 2 minutos nós começamos a transmissão. Estamos aguardando o pessoal entrar. Muito bem, pessoal, estamos começando. Por gentileza, se vocês estão nos ouvindo, por favor, deem um oi no chat. Muito bem, começaram os oi, então é que vocês significa que estão nos ouvindo. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos a mais um diálogo com gestores, boas práticas no enfrentamento da Covid-19. Já passaram mais de 60 dias desde que nossas vidas mudaram significativamente por conta da crise. Desde então, muita coisa já aconteceu, aprendizados, perdas, impactos em todas as dimensões da vida. E nesse cenário, algumas pessoas têm feito a diferença. Por mais que convivam com seus próprios desafios, estão à frente de seus times, gerindo, encontrando soluções, analisando dados e contribuindo para o futuro da saúde. 4 dessas pessoas estão aqui hoje à noite, nesse terceiro diálogo com gestores, e vão partilhar um pouco do seu tempo e conhecimento conosco. Começo agradecendo, então, a Vanessa, ao Ítalo, a Letícia e a Aline. A Vanessa Tai, que é a nossa especialista de hoje, vai falar sobre a gestão de saúde e a pandemia, o impacto das doenças não tratadas. O Ítalo Salles é aluno do nosso MBA Executivo, turma 16, e vai partilhar a sua experiência por meio dos desafios de liderança e gestão médica no Hospital Pronto Med. A Letícia Pan é aluna da turma 17 do MBA Executivo e vai partilhar a sua experiência por meio da temática Gestão e Saúde, Vivências na Pandemia, da China ao Brasil, do público ao privado. Logo após a partilha dos nossos alunos, a fala da Vanessa, nós vamos fazer uma mesa redonda digital que vai ser moderada pela Aline Ribeiro, aluna também do nosso MBA, especialista em gestão de pessoas e missões humanitárias. O pessoal pode ficar muito à vontade para participar. Você pode clicar no ícone de Q&A, e deixando as suas participações, suas perguntas durante a fala já das pessoas, que a Aline vai monitorando e a gente vai transformar isso em perguntas, em participações durante a mesa redonda. Pessoal, fiquem muito à vontade. Hoje, o levantar da mão
não vai ser possível utilizar. Aproveitem essa nossa conversa, aproveitem esse nosso diálogo. Nós ficamos muito felizes que você escolheu estar aqui com a gente. Então, se dê ao luxo, se dê o direito de ficar um tempinho sem o WhatsApp, trocando ideia conosco, aprendendo e participando. Professora Vanessa, seja muito bem-vinda, muito obrigado. Fique à vontade. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, virtualmente nesse momento. Espero que em breve a gente possa estar junto presencialmente de novo. Eu vou compartilhar aqui a tela com a apresentação. Vamos lá. Vocês conseguem ver? Sim? João, tá vendo? Ainda não? Deixa eu ver. Agora sim ou não? Ah, tá bom. Então, muito bem. Vamos lá. Então, hoje, a ideia... Eu vou contar, antes de falar sobre o impacto das doenças, das outras doenças não tratadas, deixa eu só ver se eu tenho alguma coisa. Das doenças não tratadas, eu vou falar um pouquinho do histórico desse processo, né? Desde os últimos 3 meses, basicamente, desde que a gente teve aí o primeiro diagnóstico de coronavírus oficialmente comunicado no Brasil. E dos desafios que a gente vem enfrentando e de algumas questões importantes que a gente viveu de lá para cá, né? Então, só para fazer uma breve cronologia, porque já parece que passou 1 ano desde que isso tudo começou, mas no final do ano passado, em 31 de dezembro, a China informa a Organização Mundial de Saúde sobre uma série de casos graves de gripe. Até então, não se sabia o que era exatamente, mas já no dia 8 de janeiro, eles anunciam o novo coronavírus. No dia 9 de janeiro, ocorre a primeira morte na China. Já em janeiro também, a OMS relata o primeiro caso fora da China, foi na Tailândia, no dia 14 de janeiro, e aí a epidemia começa a se espalhar pelo mundo, e a gente tem no Brasil o primeiro caso oficialmente diagnosticado no dia 26 de fevereiro, no Einstein, de um paciente que tinha um histórico recente de viagem para a Itália. E desde esse dia, a gente vem investindo fortemente em informações e em ter dados em tempo real para subsidiar a nossa tomada de decisão no hospital, e aí a gente fala das nossas unidades públicas e privadas, nesse caso, né? No dia 11 de março declara-se uma pandemia, e no dia 17 de março a gente tem o primeiro óbito registrado no Brasil. De lá para cá, certamente as nossas vidas mudaram muito, mas uma coisa que para mim está sendo muito crítica, e é uma experiência nova, é o fato de que a gente tem muito pouca informação, muito pouca capacidade de prever o que vai acontecer. A gente sempre tem o desafio de ter informação e de ter o dado em tempo real, mas nesse caso, a nossa incapacidade de prever o futuro é tão grande que gera angústia, né? Em especial porque a gente não consegue prever quando isso vai acabar com precisão. E o que a gente... Eu me lembro bem desse dia 21 de março, então quase um mês que a gente tinha diagnosticado o primeiro caso. Era um sábado, eu estava no hospital. A gente tinha um desafio que era, usando os dados internacionais, que era o que a gente tinha naquele momento, para tentar estimar o que aconteceria no Brasil, a gente precisava definir quantos leitos a gente ia ter no Morumbi, quantos leitos a gente ia ter em todas as nossas unidades públicas, quanto que a gente precisava contratar de pessoas para tratar os pacientes, quantos ventiladores mecânicos a gente precisava comprar. Ou seja, uma série de decisões críticas para as quais a gente tinha muito pouca informação. Nesse dia, quando a gente olhava os países que já estavam mais avançados em relação ao Brasil em termos de número de casos, esse era o cenário, né? A gente tinha, depois de diagnosticar 200 casos, a gente colocou todos os países no momento zero ali do nosso gráfico, e aí a gente vê que a gente estava muito no início do processo no Brasil. E a gente tinha alguns países que estavam vivendo isso há mais tempo. Eu nem coloquei aqui a China no mapa, porque a China já estava destoando muito dos outros países. Mas na época, a gente considerava que a gente ia se comparar um pouco mais com a Itália. Assim. Era o nosso best guess na época. E aí vejam que a gente estimava que a gente ia ter um crescimento muito acelerado dos casos. E o pior para a gente naquele momento era que o número que a gente estava observando de pacientes internados era maior do que o nosso modelo previa, mesmo prevendo um crescimento compatível com o da Itália.
E aí a gente falou, bom, vai ser uma situação totalmente catastrófica, a gente não sabe o que vem. A gente começou a tentar prever os próximos meses, vamos dizer assim, né? Ainda pensando que a gente conseguiria prever os próximos meses. E o que aconteceu de lá para cá, né? O Brasil é essa linha bem pequenininha aqui, vermelha, porque a gente tinha poucos casos desde que a gente tinha passado de 200 casos no Brasil. No dia 5 de maio, a gente já tinha passado bastante desse número, esse era o nosso status, né? Então, a gente passou aí de 21 de março para 5 de maio. A gente, nesse momento, já tinha passado dos 100 mil casos. E a gente não seguiu, vejam que a gente não seguiu nenhum dos países dos quais a gente tinha se inspirado, né? A Itália cresceu ainda mais do que a gente, em número absoluto de casos. Por outro lado, outros países conseguiram estabilizar a sua curva, em especial aqui Coreia do Sul, Japão, Singapura, e os Estados Unidos explodiram em número de casos. Se a gente olhar o dado de até ontem, na verdade, né, essa é a curva absoluta de número de casos, então a gente vê aí que os Estados Unidos estão destoando muito, e o Brasil está ali no meio do caminho, mas o que traz preocupação é que a gente ainda está numa curva crescente de número de casos, né? A gente falou, bom, então talvez olhar o número absoluto não seja tão útil, porque a gente tem populações muito diferentes. Então a gente começou, de um tempo para cá, a olhar o número de casos por 100 mil habitantes. Então essa curva representa isso, né? O número de casos ajustado pelo tamanho da população daquele país. E aqui o Brasil é essa curva azul. E vejam que a gente também não está seguindo um comportamento muito parecido com os outros países, né? Os outros países, se a gente pegar aqui a Espanha, por exemplo, que era um país que a gente achava que a gente ia replicar, ou o Reino Unido, que teve um crescimento muito grande de casos no início, eles já tinham estabilizado nesse momento aqui da curva. A gente ainda não estabilizou. A gente vê que a gente está ali num movimento ascendente e crescente de número de casos. E a gente não sabe exatamente onde a gente vai parar. Os Estados Unidos já parecem estar estabilizando um pouco mais a curva. Mas uma coisa que uma análise feita em abril mostrou foi que existe uma correlação grande entre, que é meio que óbvio, mas acho que foi interessante eles demonstrarem isso, uma correlação entre o número de casos e o número de testes feitos. Então, naturalmente, se você testa mais, você encontra mais casos de pacientes com a doença. E viram que existia uma correlação também entre o PIB per capita dos países e o número de testes disponíveis e aí, consequentemente, o número de casos, né? Então, os países com PIB per capita menor que 35 mil dólares tinham uma disponibilidade de 1.873 testes por milhão de habitantes e achavam 54 casos por milhão de habitantes. E os países mais ricos, com PIB per capita acima de 35 mil dólares, tinham um número de testes muito maior, 14.700 por milhão de habitantes, e aí, consequentemente, um número maior de casos. Ou seja, a gente tem um potencial no Brasil de estar subdimensionando o número de casos por causa da falta de disponibilidade de testes no início desse processo. Agora, a gente começa a ter um pouco mais de testes disponíveis. E aí, todos esses milhões de projeções, eu confesso para vocês que num determinado momento eu falei, gente, a gente não vai mais fazer projeção, assim, porque todas as projeções de médio prazo, e aí eu estou falando de mais de um mês, tá? Que a gente tentou fazer, a gente errou todas. E o que a gente viu é que a gente precisava ser ágil na tomada de decisão, porque a gente não seria capaz de prever o futuro nem de um mês para frente. A gente conseguia prever com alguma exatidão uma semana, 15 dias no máximo. Mais do que isso, a gente errou todas as nossas projeções, né? Isso é frustrante, porque você não consegue se planejar com uma antecedência mínima para estar pronto para aquilo. Mas, por outro lado, no momento que a gente aceitou isso, a gente começou a melhorar os processos para viabilizar essas tomadas de decisão mais ágeis, né? Vocês devem lembrar desse modelo do Imperial College, que previu que no Brasil, a gente, se não fizesse nenhuma medida de enfrentamento, teria mais de 1 milhão de mortes, 187 milhões de infectados, muitos hospitalizados, e que se a gente adotasse um isolamento vertical, por exemplo, né, somente nesse caso para idosos, a gente ainda teria aí mais de 500 mil mortos. Esse é um modelo que ele se mostrou, ele foi usado inclusive no Reino Unido na decisão de acabar com aquela estratégia deles de imunidade coletiva, né? Deixa todo mundo se contaminar até que a própria população tenha uma imunidade e os casos acabem. Esse estudo foi usado para mudar essa estratégia no Reino Unido. E aqui no Brasil ele deu uma estimativa bem alarmante de número de casos e óbitos, né? Eu acho que
brevemente, acho que vale a gente passar por essa discussão de onde vem essa estimativa, porque até hoje a gente não sabe se isso faz sentido ou não, mas esses modelos parecem superestimar os casos e os óbitos. Então, a gente parte de uma população de suscetíveis, que é o quê? A população inteira. No início da pandemia, ninguém tem imunidade, essas pessoas vão se tornando infectadas com uma determinada taxa de contaminação, que a princípio era grande, pelo que a gente viu dos dados já no início da pandemia, e os pacientes infectados vão se recuperando com uma determinada taxa. A gente acredita aí que depois de cerca de 14 dias eles vão se recuperando. O que é o R0, né? Que é esse famoso R0 do início da pandemia? É a divisão da taxa de contaminação pela taxa de recuperação. Quando eu digo que o R0 é mais ou menos 3, eu digo que eu contamino 3 vezes mais do que recupero. Ou seja, a curva de contaminados vai crescendo. Então, eu tenho no início toda... E aqui a gente fez uma simulação para o estado de São Paulo, né? Toda a população do estado de São Paulo suscetível. Essa população vai sendo contaminada, né? Essa é a curva de infectados ativos. Parte desses pacientes vão se recuperando. E aí, quando é que a gente tem o pico de casos? Quando a taxa de contaminados passa a ser menor do que a taxa de recuperados. Ou seja, as pessoas estão se recuperando mais do que eu estou infectando novos. E aí eu atinjo o pico. É aí que a gente tem um número mágico de 60% da população. Porque a estimativa é que você atinge esse pico quando você já infectou cerca de 60% da população, e aí você começa a ter mais recuperados do que infectados. Então, é daí que vem esse número de que a gente teria 180 milhões de pessoas, até 180, 160 milhões de pessoas infectadas, né? Mas não é um número que a gente tem visto na prática, né? A realidade dos números de contaminados. Bom, talvez a gente tenha, então, muitos assintomáticos, muitos pacientes infectados assintomáticos, e a gente não acha esses pacientes. Então, a gente está subestimando o número de casos, e pode ser que a gente tenha uma imunidade maior, muito embora os estudos que avaliaram prevalência da imunidade não mostraram isso, né? Mostraram uma prevalência da imunidade na população pela presença de anticorpos de, no máximo, 14%. Mas aí, o que a gente começou a olhar pelo risco de subnotificação? O número de óbitos. Porque, por mais que possa existir subnotificação de óbitos, essa subnotificação tende a ser menor do que a subnotificação dos casos. E ainda assim, quando a gente compara o Brasil com os outros países, pelo número de óbitos por 100 mil habitantes, a gente vê que a gente está crescendo ainda, a gente não está seguindo muito bem o comportamento dos outros países. A gente espera que essa curva estabilize no curto prazo, né? Embora a gente não saiba aí o que vai acontecer. Mas uma análise bem interessante que eu vi nos últimos dias foi essa aqui. Essa é uma análise, tem aí todas as referências, são atualizados diariamente esses dados. O que eles comparam? Isso é o log, né? Então, você vai ver que esse gráfico está em escala logarítmica, então ele não é linear. Mas o que se compara? No eixo horizontal, o número de mortes por milhão de habitantes. Então, é o que a gente estava vendo no gráfico anterior, só que agora aqui no eixo horizontal. Então, à medida que cresce o número de mortes por milhão de habitantes, o gráfico vai chegando mais para a direita. Na curva de cima, no eixo vertical, a gente tem o número de mortes por milhão de habitantes acumulados na última semana. Qual a intenção disso aqui, desse gráfico? Mostrar a desaceleração do número de mortes por milhão de habitantes. Então, à medida que, quando o gráfico começa a fazer essa curva, significa que a gente está desacelerando o número de mortes por milhão de habitantes. É o que a gente quer que aconteça, né? É quando a gente chega aí no pico tão esperado, que eu falo, gente, pelo amor de Deus, só me avisem quando estiver realmente no pico. A gente já previu tantos picos, que agora eu soube que a gente vai ser capaz de prever quando o pico acontecer, e ele já passou. Eu estou esperando ansiosamente por esse momento. Mas a gente vê que no Brasil, aqui, a gente... E não dá para entender muito bem o comportamento dessa doença, né? Porque a gente vê que a gente tem alguns países, aqui, por exemplo, a Alemanha, que está aqui, a Finlândia, a Dinamarca, estabilizaram isso em medidas de enfrentamento diferentes, mas que estabilizaram a curva mais precocemente do que esse outro grupo de países aqui, que inclui, por exemplo, Bélgica, Espanha, a Itália. Então, a gente já passou desse grupo que estabilizou precocemente e a gente espera que a gente se comporte parecido com esse segundo grupo aqui, o que significaria que a gente ainda tem aí um caminho grande a percorrer, lembrando que esse gráfico está em escala logarítmica, né? Então, aí tem um número grande de óbitos, infelizmente, que podem acontecer até que a gente
encontre aí essa estabilização se for algo populacional, realmente, né? E essa incerteza de quanto tempo isso tudo vai durar é angustiante, mas, por outro lado, traz uma necessidade de um plano compatível com a incerteza da duração da doença. E é por isso que passa a se falar tanto sobre flexibilização do isolamento. Como é que a gente vai voltar a um novo normal, que não vai ser a vida como era antes, mas que permita que a economia volte a se movimentar, porque senão as pessoas também morrem de falta de recursos financeiros, né? E aí o que eu tenho visto é que essa flexibilização está indo nessa linha aqui, de usar indicadores por município que identifiquem que determinados municípios estão prontos para flexibilizar, usando dados relacionados ao número de óbitos por dia. Então, se essa curva está desacelerando de óbitos, isso é um sinal de que aquele município poderia começar a flexibilizar o isolamento, número de casos graves por dia, se tem teste disponível, porque eu posso não estar encontrando os óbitos e os casos por falta de teste, e disponibilidade de leitos, porque se eu estou muito próximo da capacidade de atendimento daquela região, eu não poderia flexibilizar, por exemplo. Então, acho que essas políticas de flexibilização estão indo nesse sentido. Mas a gente tem discutido muito no Einstein recentemente sobre outro tema, que é o das outras doenças, né? Não Covid. Porque, e num primeiro momento, o pico de atendimentos que a gente vê é relacionado aos atendimentos de pacientes com Covid, e a mortalidade, tem um pico de mortalidade por essas causas, mas existem estudos já mostrando outras ondas. Esse é um gráfico teórico, na verdade, que viralizou, que falava de outras 3 ondas, né? A segunda onda seria relacionada ao impacto de recursos para doenças agudas, né, para condições agudas não tratadas. Então, a gente fala aqui, por exemplo, de infarto, AVC. A gente observa realmente uma queda importante desses atendimentos no hospital. Uma terceira onda relacionada ao impacto de doenças crônicas que tiveram uma interrupção no tratamento. E aqui, como exemplo, por exemplo, a gente tem a oncologia. A gente vê adiamento de cirurgias, tratamentos que foram interrompidos, tratamentos quimioterápicos e de radioterapia que foram adiados para seu início. Isso pode sim ter um impacto negativo no prognóstico desses pacientes. A quarta onda relacionada ao impacto de doenças mentais por tudo isso que a gente está vivendo, né? E além disso, então, quando a gente fala, então a gente quer achatar a curva, né, com as medidas de isolamento. E é o que se tenta com todas essas medidas de distanciamento social que foram adotadas, ou até de lockdown em alguns lugares. Mas qual a ideia? De que a gente adapte a demanda por cuidado em saúde à capacidade de atendimento do sistema. Porque senão todo mundo fica doente ao mesmo tempo e eu não consigo tratar essas pessoas. O problema, assim, não é o problema, né? O desafio disso é que a gente também está alongando essa curva e a gente não sabe quando ela termina. E aí a gente também não pode adiar os tratamentos para sempre, porque a gente em algum momento precisa retomar os procedimentos seletivos, porque eles são procedimentos muitas vezes que não são urgentes, mas não são possíveis de não realizar, né? A gente precisa voltar a realizar esses procedimentos. E uma análise interessante que foi feita em alguns países foi o impacto de doenças, por exemplo, aquele da segunda onda, né, das doenças agudas. Então, esse aqui foi um estudo feito na Kaiser Permanente, em 21 centros, com 255, se eu não me engano, clínicas, em que eles mostraram que eles tinham uma média de atendimento de 4,1 casos de infarto por 100 mil pessoas por semana, e tiveram uma queda para 2,1, ou seja, 48% de queda, concomitante ao crescimento das internações e dos atendimentos por Covid, né? Demonstrando, e não há até tem algumas teorias de que pode ter reduzido realmente a ocorrência desses eventos, mas talvez não nessa magnitude. Então, o que está acontecendo com esses pacientes, né? Será que o fato de ter infarto não tratado vai fazer com que a gente aumente lá na frente a prevalência de insuficiência cardíaca? A gente não sabe o que vai acontecer. Um outro estudo mostrou, e aí nos Estados Unidos eles têm bases gigantes sempre, né? Foi uma análise de 231.700 exames em 856 hospitais, e eles avaliaram o impacto na realização de exames de imagem para diagnóstico de AVC. E aí observaram claramente uma queda na realização desses exames, o que mostra que a gente está atendendo menos pacientes, diagnosticando menos casos de AVC. E a gente também não sabe o que vai acontecer com esses pacientes. Esse é um outro estudo bem interessante que avaliou qual é o tempo seguro de adiar determinadas cirurgias oncológicas.
mostrando que a mediana de tempo seguro, se a cirurgia é o primeiro tratamento recomendado, era só de 3 semanas. E se o paciente começa com uma neoadjuvância, o tempo seguro seria de 8 semanas. E a gente já viu cirurgias adiadas por um tempo bem maior do que isso, do que essas semanas, mostrando que a gente pode estar, sim, prejudicando esses pacientes em termos de prognóstico. Então, a gente tem feito essas estimativas, existe um movimento agora de retomada do tratamento dessas outras doenças cujo tratamento não pode ser adiado, mas tudo isso em paralelo à análise do que está acontecendo com a epidemia do Covid por si só, né? E aí, para finalizar, então, acho que a pandemia demonstrou a importância da gente ter dados precisos e sempre que possível em tempo real relacionados ao sistema de saúde. E aí eu digo que assim, não é de hoje que é importante a gente saber o número de leitos de UTI que a gente tem no país, né? A gente sempre deveria ter tido essa informação. É que hoje ela se torna urgente e e se torna evidente que a gente não tem essa informação. O rápido crescimento de casos gerou uma pressão adicional no sistema de saúde, porque as outras doenças não deixaram de acontecer, né? E aí eu tenho que atender e cuidar desses pacientes em concomitância à ocorrência das outras doenças. O medo de buscar cuidados em saúde ou a falta de disponibilidade de leitos podem impactar esses pacientes com outras doenças não COVID. E eu acredito que o que a gente está gerando agora de monitoramento de informação, da capacidade de atendimento do sistema, dos desfechos decorrentes dos pacientes, isso é algo que vai ser duradouro. Eu acho que vai ser necessário, inclusive, quando aí a gente conseguir conter essa epidemia, a gente vai precisar e vai ser importante continuar monitorando o sistema para medir como está sendo o cuidado dos pacientes, inclusive nas outras doenças, né? Eu acho que, inclusive, no Einstein, a gente tem vivido isso, né? A gente tinha vários planos de desenvolver alguns dashboards em tempo real e a gente tinha isso num cronograma mais longo e a gente saiu, hoje a gente tem mais de 20 dashboards em tempo real que monitoram todas as informações que vocês possam imaginar e ainda assim a gente quer mais informação para monitorar em tempo real. Então, acho que isso acelerou essa necessidade de geração de informação e vai ter aí um legado para deixar no período pós-pandemia. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Não sei se eu passei do meu tempo, mas acho que eu fiquei nos meus 25 minutos. Muito obrigada. Obrigada a você, Vanessa. Ótima apresentação. Eu acho que análises bem feitas e dados úteis e precisos, como você falou, apesar da tal incapacidade de prever o futuro, é muito útil, realmente esclarecedor, realmente motivador. Antes de apresentar os nossos convidados, eu queria relembrar aqui aos participantes de fazerem as suas participações e perguntas aqui embaixo no ícone do Q&A, por favor. A gente vai estar selecionando logo após a apresentação aqui dos convidados. Vamos fazer a mesa redonda, mais uns 15 minutos, né? Então, apresentando o nosso próximo convidado, Ítalo Costa Salles, coordenador médico da MedImagem e aluno também do MBA do Einstein. Por favor, Ítalo, a palavra é sua. Desmuta o microfone, Ítalo. Oi, pessoal, boa noite. Oi. Tudo bem? Valeu. A gente vai compartilhar com vocês um pouco das nossas experiências, aprendizados, desafios que a gente vem enfrentando e um pouco de esperança que a gente vem vendo aqui nos nossos trabalhos. Dos maiores aprendizados, eu enumerei alguns para compartilhar com vocês, que a gente vem considerando aqui no hospital, no dia a dia. Ficou bem claro na crise dois tipos de liderança: lideranças por autoridade e liderança por legitimidade. A liderança por autoridade você vai obedecer, a liderança por legitimidade você vai respeitar. Então, isso apresentou-se de maneira bem clara aqui no manejo das equipes. E a maneira como tudo foi tratado, a maneira como tudo foi abordado, isso gera muito impacto. Então, você tem que ter um tom bem adequado, com uma postura bem adequada. E, assim, o que ficou nítido e evidente é que essa liderança, por ela ser legítima, ela acaba tornando todos os seus liderados protagonistas nessa história. Então, eles começam a ser partes integrantes de desenvolvimento, de melhoria de resultados. Além disso, nós conseguimos fazer uma grande integração entre todas as áreas, onde houve uma união e um fortalecimento, melhorando comunicação interna, que é um desafio, acho que quase de todas as instituições, é comunicação. Então, a gente conseguiu ganhar um salto importante em comunicação interna. Nós conseguimos manter as equipes ligadas sempre com um propósito, com uma missão,
E com isso, a gente ganhou muito união e fortalecimento. Então, assim, foi aí nesse momento em que a gente foi definindo times cada vez mais fortes, times cada vez mais unidos, fortalecidos, e cada um com um plano de ação bem estruturado. Dessa forma, a gente conseguiu ganhar muito resultado, e isso impactou na otimização de todos os processos e ganhar tempo para poder a gente conseguir atender com qualidade. Outra coisa também que eu já ressaltei, até inclusive em outros encontros nossos, foi que a transparência, nesse tempo aqui, ela gera uma confiança da sua equipe. Então, isso ficou nítido também. Transparência gera confiança. E isso você vai conseguir ganhar todo mundo, até quem não estava acreditando, começa a acreditar em você, porque você é tão sincero e autêntico com elas, que você consegue fazer uma equipe que vai estar do seu lado ali a toda hora. Uma outra coisa que eu falei, que isso ficou bem marcante, foi que a gente começou também a enxergar os invisíveis. Tinha muitas pessoas na cadeia de valor das instituições que antes não eram enxergadas e agora elas passaram a ser atores importantes que desempenham um papel que são primordiais para aquilo ali acontecer. E a valorização das pessoas, fazendo que o senso de contribuição delas é tão importante que elas passam a ter um sentimento de copropriedade e gerar resultados fantásticos. Então, esses foram os nossos aprendizados, assim, que mais nos motivaram cada dia e nos geraram alguns resultados positivos. Sempre desafios, a gente sempre tem todos os desafios diários. Nós tivemos alguns, entre eles, houve uma readaptação de todas as nossas unidades de estrutura hospitalar. Nós temos 3 hospitais em que nós começamos a reorganizar esses hospitais. Nós construímos um hospital, o maior deles, voltado apenas para os atendimentos de paciente COVID. O outro, a gente internamente chamou um hospital COVID-free, onde a gente começou a atender todas as outras demandas não COVID. E uma outra unidade a gente readaptou para ser somente maternidade, materno-infantil, atender toda essa demanda. Então, a gente fez toda essa readaptação das unidades em um curto período de tempo, com uma mudança de estratégia de atendimentos, que isso foi um desafio enorme para a gente conseguir fazer tudo isso, porque houve também mudança de estrutura física do hospital e, assim, foi muito desafiador isso aí. Outra coisa que é o nosso desafio maior, desde quando a gente começou a suspender consultas eletivas, cirurgias eletivas, toda essa parte de procedimentos, foi a sustentabilidade dos hospitais, foi a saúde financeira dos hospitais. E aí a gente começou a ser um desafio constante, onde a gente vem trabalhando muito a gestão de custos, evitando o máximo de desperdícios e otimizando todos os processos para que a gente consiga manter o hospital sustentável, mesmo com a crise. Um outro desafio também foi o equilíbrio de forças. Diante de um time, que a gente tinha um time exausto mentalmente, um time estressado pelo cenário de saúde atual, então não é fácil você ter esse equilíbrio para que eles consigam estar trabalhando de certa forma, às vezes com uma pressão muito maior e para gerar um resultado que às vezes é maior do que pode ser cobrado. Então, esse equilíbrio é bastante desafiador na prática diária. Outra coisa que foi muito desafiador desde o início, mas hoje bem menos, foi a questão da evasão dos profissionais. Nós tivemos um percentual de evasão de profissionais. E isso daqui ficou para a gente a reflexão daqueles profissionais em relação ao compromisso, ao vínculo com a instituição, e manejar recursos humanos nesses tempos foi bastante difícil, mas graças a Deus conseguimos sobressair nesses pontos. Toda essa readequação, ela colocou também à prova todas as nossas fragilidades em muitos processos. Isso ficou bem nítido para toda a estrutura assistencial interna, e aí foi aí que todo mundo levantou oportunidades de melhorias. E a gente foi melhorando cada dia um ponto, melhorando cada dia outro processo, melhorando cada dia outro fluxo, e aí isso gerou um impacto muito grande no nosso NPS. Nosso NPS, ele decolou mesmo na crise, a gente tentou dar o melhor atendimento para esse paciente que chegava na estrutura hospitalar. Outra coisa que foi um desafio bastante que nos deixou assim, de certa forma, foi o dos que todo dia, que foi o cuidado da saúde mental. E a gente teve que elaborar estratégias. Nossa estratégia ela ficou denominada como Conta Comigo. Então, a gente desenvolveu toda uma estrutura de suporte psicológico, de suporte terapia ocupacional, até atendimento psiquiátrico para toda a equipe, para todos os colaboradores que precisavam.
E a gente criou momentos de descompressão, onde eles tinham, ao longo do dia, momentos que eles poderiam ter essa assistência dentro das unidades hospitalares. E aí, os desafios eles são constantes, não param. Todo dia é um desafio novo, é um gerenciamento de conflitos que você faz diariamente, vários conflitos, várias coisas que você tem que ter uma tomada de decisão muito rápida. Isso aí viver com esse novo é desafiador. E tem uma frase do Ayrton Senna que ele dizia assim: na adversidade, uns desistem enquanto outros batem recorde. E aí foi aí quando a gente vai aparecer os nossos talentos. E aí foi quando a gente foi descobrindo nas adversidades os nossos talentos novos, que vão desempenhar um papel, com certeza, no pós-pandemia, nesse novo mundo, um papel bem melhor para a sociedade, e geri-los também será um novo desafio. Isso aí. Eu sempre digo, venho compartilhando com o pessoal que a coragem é a resistência e domínio do medo, e não a ausência deles. Então, sempre peço para eles calma, resiliência e esperança que dias melhores virão. Isso aí faz com que a gente tenha um pouquinho de motivação, dê um gás a mais, engaje mais as equipes e a gente consiga enfrentar bem melhor tudo que vai acontecer. Eu acho que tá no tempo, será? Tá sim, Ítalo. Ótimo. Né? Muitíssimo obrigada pela experiência e toda essa partilha. É uma outra perspectiva, realmente, não necessariamente uma outra perspectiva, mas muito diferente aqui do que estamos vendo no Sudeste, não necessariamente do lado humano, né? E, mais uma vez, lembrando a todos os participantes, por favor, de fazerem suas participações e perguntas aqui no ícone abaixo do Q&A. E apresentando a nossa segunda convidada, Letícia Chun-Pei-Pan, é diretora administrativa e financeira do Hospital da Polícia Militar do Paraná e também aluna do MBA do Einstein. Letícia, a palavra é com você. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Mais uma vez, João, Aline, obrigada pelo convite. É um prazer poder estar aqui compartilhar com vocês algumas experiências vividas. Bom, dizer para vocês que ter vivenciado todas essas realidades traz experiências incríveis. Desde a China, quando lá estive em janeiro, né, em missão oficial do Estado, não sei se muitos sabem, mas eu estive em janeiro, exatamente em 2020, cheguei lá quando tudo mais ou menos começou, mais especificamente dia 14 de janeiro, cheguei lá. Por lá, praticamente permaneci até o início de fevereiro, com atividades e agendas normais de reuniões. E, claro, né, experimentar dias da realidade chinesa lá em tempos de Covid foi algo ímpar. Então, eu pude sentir na pele, no momento que praticamente a pandemia estourou na China, eu senti na pele algo que, na verdade, eu nunca tinha sentido, apesar de ir dezenas de vezes à China. Poder sentir na pele uma engrenagem extremamente eficiente, que é a indústria estatal chinesa, associada a uma centralização unipartidária de Estado no atendimento a uma crise de saúde pública, né, que, enfim, recém se instalava, é algo excepcional. Tá? Não é um discurso político, é só uma constatação de um modelo político que pode ser extremamente eficiente. Tá? Bom, não tenho, como falei para vocês, né, o objetivo de defender um modelo político chinês, apesar de eu ser, né, deveras fã, mas apenas ressaltar algumas vantagens, principalmente quando a gente tem um objetivo mútuo, que é uma crise de saúde pública. Tá? Então, é perceptível a experiência na China de você conseguir perceber a mobilização massiva dos órgãos estatais de um país no combate a uma doença. Vocês devem ter escutado, né, da construção de hospital de 1.000 leitos em 10 dias, isso é inimaginável. Falarmos também de uma agilidade na produção de insumos e suprimentos médicos, eficiência logística na entrega desses suprimentos, garantir o acesso universal e gratuito ao atendimento médico de milhares de pessoas, mobilização em massa de servidores de saúde pública, enfim, freios importantes, eficientes como bloqueio geográfico,
da província de Hubei, ou seja, mais especificamente a cidade de Wuhan, ela foi praticamente bloqueada em 2 dias. Ou seja, é um isolamento real, tá? Não é um isolamento faz de conta. Tudo bem que ele é imposto, talvez seja porque é imposto que é tão eficiente, tá? Então, claro que isso só é possível em função de características culturais. Nós somos um povo extremamente disciplinado, obediente, consciente e cooperador, né? Então, bom, como é que está hoje a China pós-pandemia? O Covid hoje já é fato superado. Não se fala mais do coronavírus na China, a não ser, obviamente, a iniciativa privada produzindo N insumos para o mundo inteiro. Mas hoje o Covid-19 lá já é um fato separado, totalmente superado. Escolas já voltaram ao normal há mais de um mês, escolas em todos os níveis, ensino fundamental, médio, superior. E como é que é o novo normal, né? Escutando a Vanessa falar agora, como é que é o novo normal na China? Será que o Covid ele deixou algum legado para o chinês? Eu sempre pergunto isso para os meus parentes, para os meus, enfim, para o público e para o privado. Sim, o Covid ele deixou sim um legado chinês para o povo chinês que a gente acredita que vai ser para sempre. O que eu percebo é que reforçou ainda mais o uso de máscaras que já era um hábito, tá? Então, hoje é público que se evita aglomerações totalmente desnecessárias. Reuniões, me parece que ficaram muito mais eficientes, porque tem menos pessoas, só vão realmente aqueles que precisam, e ele é extremamente rápido. Então, um fato que todos mencionam é que se o Covid veio para alguma coisa, é realmente para melhoria nos hábitos de higiene pessoal dos chineses. Eles estão muito mais limpinhos. Isso é fato. No mundo do ensino, eu também tenho uma interface muito grande com o pessoal acadêmico. Hoje, eles já criaram 2 modalidades de ensino. O modo online e o modo offline. Tá? Então, o modo online é praticamente, enfim, tudo aquilo que a gente sabe, né? São ferramentas digitais. Então, hoje, uma das estratégias de Estado é estruturar as plataformas de conteúdo acadêmico, coisa que já precisavam ter feito, faziam de forma tímida, porque não precisava, mas agora eles estão trabalhando firme e forte. E o modo offline, que é o modo presencial, tradicional, que a gente sabe e que existe. Aí eu perguntei, mas será que tem uma proporção entre o online e o offline, 50-50? Bom, eles acreditam que o modelo ele pode ser extremamente funcional no online, mas esse equilíbrio ele vai ter um norteador econômico, porque, de fato, manter todos só conectados online certamente prejudica o desenvolvimento econômico das cidades. Então, isso vai ser um fator extremamente importante na definição dessas alíquotas. E pasmem vocês, o mercado imobiliário na China bombou. Depois do Covid, estão todos à procura de casas, porque chegaram à conclusão que ficar em isolamento em apartamentos pequenos realmente é uma coisa bem constrangedora e ainda mais agonizante. Então, imaginem vocês um público um país seguro, né, baixa criminalidade, onde é óbvio que todos moram em apartamento. Hoje, com um poder aquisitivo relativamente positivo, chineses estão à procura de casa. Então, o mercado imobiliário na China está bombando. Tá? Então, é óbvio que é super fácil a gente compreender todos esse isolamento, né, com essas características, medidas restritivas extremamente drásticas, imposto pelo governo, óbvio, né, por questões políticas, culturais e econômicas. Né? Então, faz todo sentido. Mas aí eu pergunto, mas e aqui no Brasil? Será que a gente consegue aplicar esse mesmo modelo? Penso que não, né? Então, cada um é só fazer uma reflexão. Então, pelas nossas próprias características, que são peculiares, seja pelo enfoque político, democrático, cultural e principalmente econômico, é óbvio que a gente não vai conseguir aplicar o mesmo modelo de isolamento. Então, parece que faz todo sentido a gente vivenciar esse isolamento parcial, que é o que a gente vive hoje. Tá? Então, a China fala que se ela conseguiu, com medidas austeras, em 4 meses superar a pandemia, o Brasil não vai superar isso em 8 meses. Bom, isso são opiniões, né, chinesas. E fazia parte também do meu escopo falar do público ao privado, porque efetivamente eu tenho uma vivência muito intensa no público, haja vista o hospital, ao qual hoje estou na direção administrativa. Realmente, o hospital público hoje,
ele sofre menos, né, no dia a dia, nós sabemos, porque nós temos já o orçamento pré-determinado por lei, enfim, o cenário é mais favorável para nós que estamos no público. Ele é bem menos favorável para os privados, filantrópicos, e ainda mais crítico para os privados completamente, haja vista a queda considerável da receita. Isso, todos que estão à frente de hospitais, clínicas, sabem do que a gente está falando. É um cenário extremamente complexo. Então, numa abordagem um pouco macroeconômica, eu queria só compartilhar com vocês que o Paraná, ele enfrenta um cenário bastante positivo, né? Nós estamos falando aí de, enquanto nós temos praticamente 400 mil casos no Brasil todo, o Paraná tem 3.700. Enquanto o Brasil todo tem mais de 24 mil mortes, né, óbitos, o Paraná tem 162. Então, considerando que o Paraná, nós estamos num cenário bastante positivo, digo para vocês que o Paraná hoje, o setor público, considerando o déficit que nós tivemos nesses meses de arrecadação, principalmente na parte de combustível, energia, o Paraná hoje nós enfrentamos um cenário de extremamente forte para a retomada já no pós-pandemia. Se perguntar para o governador, ele está a 1.000 por hora, porque ele só quer saber no pós-pandemia. Ou seja, o discurso é muito forte por que investir no Paraná. Nós temos iniciativas extremamente contundentes da Federação das Indústrias, mediante ali a gerência de assuntos estratégicos, com aportes de investimento estrangeiro direto já previstos. E isso eu também tenho vivenciado no meu mundo privado, do qual, né, enfim, a minha empresa hoje também, nós vivemos um cenário completamente atípico, onde nós contratamos mais pessoas, aumentamos os salários desses colaboradores, tivemos investimento estrangeiro direto dentro da minha própria empresa e tivemos a oportunidade agora, não faz um mês, de abrirmos, né, uma planta de mineração, né, não sei se vocês sabem, mas a gente também mexe nessa parte de commodities minerárias. Então, é só para vocês verem que realmente, em meio a cenários, nós temos um terreno muito fértil. Então, eu acredito que eu adoto hoje uma posição extremamente privilegiada de poder permear, seja no público ou no privado, seja no Brasil como na China, seja no mundo empresarial como no mundo de saúde. Então, eu queria compartilhar com vocês essa vivência que eu tenho na pele, diária, extremamente intensa e positiva. É isso. Muitíssimo obrigada, Letícia. Antes de iniciarmos o debate, a mesa redonda aqui, eu gostaria de passar a palavra para o João para compartilhar os nossos contatos. João, por favor. Pessoal, vou partilhar aqui o contato dos nossos painelistas de hoje, porque é muito importante, nem todas as dúvidas são respondidas aqui, a gente já recebeu uma série delas, e às vezes é uma dica, alguma coisa particular, específico do negócio ou daquela partilha. Então, aqui está o link de cada um dos painelistas. A Bárbara também partilha o link no chat do Zoom, então fiquem à vontade para tirar uma foto, um print ou copiar os links do LinkedIn dos nossos painelistas. Pode prosseguir, Aline. Muito obrigada, João. Então vamos começar o debate aqui, fervoroso e interessante. Muito obrigada pela pergunta de todos, por compartilhar aqui todos os comentários. Úteis, sinceros e transparentes. Eu vou começar um pouco pelo lado do reconhecimento e da colaboração de equipes. Uma pergunta foi, um pouco aqui na conjuntura da Covid, com tantos dados e informações geradas diariamente nessa pandemia, como fazer com que as informações cheguem até a operação, a fim de garantir a contribuição dos colaboradores nos planos de ação? E ainda, quais seriam as ações práticas, quais são as ações práticas, na verdade, que estão sendo feitas para os colaboradores se sentirem valorizados nesse momento? Eu acho que a pergunta vai um pouco aí para vocês três, fiquem à vontade para responder no seu tempo. Eu vou compartilhar rapidamente como a gente tem feito no hospital, né, na estrutura, na verdade, de todas as unidades do Einstein, né?
Claro que tem a comunicação para as equipes individualmente, mas o que aconteceu, o que a gente criou desde o início da epidemia foi uma mesa de crise, que agora virou uma reunião virtual, na verdade, né? Mas que conectam mais de 200 pessoas, agora que é virtual, antes a gente tinha menos gente participando. Mas nessa reunião, diariamente, são discutidos os dados. Então, dados do mundo de crescimento de casos, dados das nossas unidades, do número de pacientes internados, quantas altas a gente já teve, protocolos assistenciais, enfim, todos os temas que são relevantes ao tratamento do Covid e ao enfrentamento da doença. Então, isso foi bem útil, porque a disseminação é diária. Na verdade, começou todos os dias, agora passou a ser segunda, quarta e sexta, essa mesa de crise. E também tem uma live da alta liderança, em geral o CEO participa, ou um ou mais diretores, para todas as lideranças do hospital, né? Então, todos os níveis de liderança, incluindo gerentes, colaboradores, consultores, especialistas, participam dessa live semanal, onde são compartilhadas também informações com a equipe, e essas lideranças são estimuladas a fazer um desdobramento disso para os seus times. Aqui também funcionou semelhante. A gente tinha reuniões diárias, às 8 horas, todo dia a gente tinha reunião, e aí dali a gente elaborava o plano de ação por dia. Havia mudanças estruturais durante o dia, mudanças de equipes, e aí como é que a gente desenvolveu a estratégia para chegar a informação até a ponta? Foi mais ou menos da mesma maneira. A gente difundia através de fóruns, lives diárias, que no começo todos os dias foram lives, onde eu fazia todas as lives todos os dias, com todo mundo. Era um canal em que a gente tinha muita contribuição das pessoas e a gente informava todas as mudanças estruturais do hospital, o que estava por vir e também todos os números do hospital atualizados para aquele grupo. Então, foi um canal que foi bem útil nesse momento e depois, com o tempo, quando as coisas foram começando a ficarem mais organizadas, a gente foi fazendo reuniões mais já também virtuais e mais espaçadas. Então, toda vida que vai ter alguma mudança que vai impactar, mudança de protocolo, alguma coisa nesse sentido, a gente também faz reuniões virtuais com todo mundo. Parece que a gente faz muito próximo do mesmo, né? Então, faço das minhas palavras, né, o conteúdo que a Vanessa compartilhou, o Ítalo também, e salvaguardadas as devidas proporções em níveis estratégicos de Estado, né? Hoje a PM ela pertence à Secretaria Estadual de Segurança Pública e, por sermos um hospital, nós temos um vínculo muito grande com a Secretaria de Saúde. Então, ambas as secretarias possuem seus comitês de biossegurança, comitês de crise, que tem exatamente o escopo que a Vanessa comentou. Então, o objetivo realmente é definir as estratégias e não é top-down, mas ele é construído, obviamente, hoje de forma muito mais dinâmica, mas a comunicação, ela é exaustiva, ela é extremamente intensa e a gente tem, enfim, tentado aproximar ao máximo a direção dos níveis táticos e dos níveis operacionais. Então, isso realmente é diário. Muito obrigada aos três. Uma outra pergunta aqui relacionada também acho que para os três retos, um pouco mais sobre desafios e aprendizados. Com toda a movimentação de pessoas de um serviço para o outro, enfim, Covid, não Covid, covidário, não covidário, gripário ou não, quais foram os maiores desafios aí no preparo das equipes? E ainda se vocês poderiam elencar algumas medidas adotadas para manter a satisfação do paciente, o NPS, em crescimento. Boa. Assim, essa mudança de equipes, de locais de trabalho, isso aí foi muito... foi desafio para toda instituição, porque a gente teve que trabalhar muito em treinamentos intensivos, onde a gente teve que alocar pessoas que não tinham determinadas funções para fazer uma nova função. Então, ali requeriu muito treinamento, um treinamento que participou desde a liderança até todos os braços que o hospital poderia ter de disponibilidade para poder treinar aquela pessoa. E um outro desafio também foi conseguir recursos humanos para poder também ser alocados em áreas novas em que a gente estava abrindo. Então, esses aqui foram os grandes desafios. A crise, ela trouxe, de certa forma, ao nosso time de especialistas em gestão de pessoas, tirou um pouco daquela inércia e deu uma sacudida no sentido de você trazer inovação e como você vai fazer essas estratégias de motivação e de engajamento.
Então, isso aí foi com que eles passaram diariamente fazendo estratégias para poder trazer todo o seu time, engajar e abraçar a missão e o propósito que a gente tinha para desenvolver. Em relação à melhoria do NPS, é uma coisa bastante importante falar. A gente desenvolveu várias ações. Nosso NPS teve uma melhora boa, não caímos assim nesse período de crise. E quais foram os pontos que a gente conseguiu e que eu posso falar aqui para vocês? A gente trabalhou em todos os pontos para que o delta T de permanência hospitalar desse paciente fosse o menor possível. Então, a gente melhorou todos os nossos fluxos e otimizamos tudo. É para quando o paciente chega, desde a porta, ele seja bem acolhido, bem recebido, tenha uma triagem rápida e eficiente, e o médico consiga fazer uma consulta otimizada, explicando e dirimindo todas as dúvidas daquele paciente, e ele consiga sair de lá satisfeito. Uma outra coisa que melhorou muito foi o fluxo de laboratório e de exames de imagem. Eles ficaram bem mais otimizados. O paciente ele percorria um circuito muito menor para poder conseguir ter os resultados de exames laboratórios e também os exames de imagem. A equipe da radiologia ela ficou a postos, onde a gente tinha um laudo radiológico bem rápido e o nosso laboratório também. Exames que antes demoravam em torno de 1 hora, estavam demorando em torno de 30 minutos a 35 minutos na média. Isso impacta em todo o processo, em todos os fluxos, reduzir tempo em cada etapa. Uma outra coisa também, que dos nossos protocolos, nós conseguimos fornecer algumas medicações do protocolo inicialmente proposto para os pacientes devido à dificuldade de aquisição disso. Então, isso gerou também uma satisfação por eles muito grande. Então, foram essas estratégias que eu posso compartilhar com vocês. Letícia, Vanessa, algum Eu comentário? vou fazer parabéns, Ítalo. Você está de parabéns. Perfeito. Eu vou só complementar algo que talvez não, né, acho que não faz sentido falar mais do mesmo. Mas dentro de uma estrutura militar, nós costumamos ser bastante eficientes. É claro que quando a gente consegue juntar a questão de uma gestão eficiente de pessoas, motivando-os ou diagnosticando as lideranças, muito bem ditas ali pelo Ítalo no início da fala dele, mas o ambiente militar ele costuma ser realmente bastante organizado e sentimos isso na prática, o fato de sermos militares, 100% do nosso corpo hoje de assistência são militares, nós não temos nenhum contratado assim CLTista e é realmente algo que tem uma capacidade enorme de ser eficiente, estarmos dentro de um ambiente militar. Isso que eu queria só compartilhar. Um comentário só rápido, assim, a gente teve um desafio grande nessa realocação também nas nossas unidades, porque a gente inicialmente imaginou um crescimento maior da demanda no privado, mas a gente viu que isso aconteceu num segundo momento no público, então a gente fez uma realocação enorme de profissionais das nossas unidades privadas para as unidades públicas, e teve sim aí um desafio, a gente tem inclusive um grupo de apoio para os colaboradores, porque a gente teve sim um impacto dessa mudança e de todo momento, né? Então, até teve uma pergunta, assim, já respondendo rapidamente, eu acho que aquela curva, da quarta curva, ela é subestimada, assim, eu acho que isso começou muito antes, a gente já tem evidência de aumento de doença mental agora, né? Eu vou até botar um outro link aqui para todo mundo ver, que é um de óbitos, se a gente não tiver tempo de responder essa pergunta. Bom, obrigada. Obrigada, Vanessa. Continuando aqui, fazendo esse gancho da liderança que muitos de vocês mencionaram, dentro do cenário da pandemia, as ações aparentemente básicas, né, de liderança e gerenciamento de equipes, elas foram impulsionadas pelo cenário de crise. A gente brinca entre o grupo aqui de saúde que a Covid foi um grande acelerador dentro da indústria. Então, a pergunta é, qual o planejamento para que essas ações se mantenham aos profissionais pós-Covid? E se vocês contam aí nas diferentes estruturas que vocês representam com suporte de especialistas, como a Vanessa falou que tem um time aí de gerenciamento de crise, seja no tema de gestão de pessoas ou gerenciamento de crises, enfim, se existe algum auxílio extracurricular, digamos.
Você diz, tipo, algum suporte externo, né? De uma empresa ou consultoria, é Ou isso? suporte externo, eu acredito que interno ou externo, né? Um suporte de especialistas. Eu linkei com o seu tema da célula aí de gestão de crises do Einstein, que a gente conhece. E como vocês veem, né, o planejamento dessas ações para que elas se mantenham até o pós-Covid. Em termos de suporte externo, a gente tem um suporte da Accenture na parte de planejamento, de suprimentos, de projeções, mas todo o restante, praticamente, se eu não estiver me falando a memória, foi interno. E teve um trabalho muito grande das áreas de RH, de medicina do trabalho e segurança do colaborador, para trabalhar os dados dos colaboradores e poder melhorar o acompanhamento desses colaboradores, tanto das notificações de casos quanto do suporte para esses colaboradores. E eu acho que boa parte disso vai ser mantido pós-pandemia, né? Em uma outra ação específica. Aqui também a gente não contou com uma estrutura externa, foi tudo praticamente um suporte interno que foi dar essa estrutura de gestão de pessoas. A segurança do trabalhador também foi muito atuante, junto com o nosso núcleo de controle de infecção hospitalar, e isso foi bastante atuante. Para a sustentabilidade desse novo modelo que a gente está estruturando de liderança, foi que a própria crise ela nos mostrou, de certa forma, quem são todos os colaboradores que têm vínculo. Dessa forma, liderar naqueles colaboradores que têm vínculo é muito bom, é muito mais fácil, porque as pessoas vão estar totalmente engajadas com a instituição e você consegue obter seus resultados. Os colaboradores que, de certa forma, não tinham vínculos, ficou bastante claro. E aí, conseguiu-se elencar numa cadeia como era que a gente poderia fazer essa gestão de pessoas. E aí, o suporte interno, estratégico de gestão de pessoas, foi fundamental, até para poder a gente começar a trabalhar também a parte de gestão de custos de todos os setores também. E só complementando a pergunta feita, Aline, da mesma forma, o Hospital Militar, nós nos baseamos basicamente pelo suporte interno também. Nós temos o AP1. AP1 é como se fosse o RH de uma unidade militar. Então, eu tenho na minha sala, até muito engraçado, eu tenho na minha sala exatamente um quadro que fica atrás da minha mesa, onde eu colocava cada um dos setores e quantos prestadores de serviço, quantos colaboradores tinham, se eram civis, se eram militares, e estavam lá exatamente quem trabalhava em cada setor. E esse quadro eu acho que eu já paguei umas 100 vezes, porque eu já refiz, já reorganizei, os horários mudam o tempo inteiro, porque um setor não pode ser diferente do outro, mas em compensação tem atividades diferentes. Então, realmente assim, é muito dinâmico, e você fazer uma gestão justa, igualitária, é algo assim muito desafiador nesse momento. Então, o que a gente fez foi basicamente a parte que eu não apaguei, então, até então, é o que era antes da pandemia. Tá todo rabiscado agora o transpandemia, que é o que a gente está vivenciando hoje por setor. E eu estou deixando um pedaço da minha outra parede aqui para o pós-pandemia, porque não vai ser nem um formato e nem outro. Certamente nós demonstramos a capacidade que nós temos de sermos extremamente eficientes quando necessário. E vai ser bastante desafiador manter essa meta, né, manter esses números, esses índices, depois quando vier o período de calmaria. Mas uma coisa eu tenho certeza, certamente muitos dos militares talvez terão que encontrar seus respectivos lugares para se realocarem, porque eu não necessitarei de tanta gente mais no hospital. Isso é fato. Muitos estão em home office. Quando a gente não sente falta da pessoa, é problemático. Então, eu pretendo reduzir pelo menos 1/3 do meu efetivo. Ou então, se mantiver, teremos que repensar nas entregas que fazemos, nos desfechos que nós temos, porque certamente os números não serão os mesmos. Muito bem colocado. A realidade que muita gente ainda não está querendo ver, eu acho, né? Muita gente está tampando o sol com a peneira aí nesse tempo de pandemia. Enfim, voltando para a pergunta, fazendo um gancho agora um pouco mais técnico e voltando para a pergunta da quarta curva aí que a Vanessa falou. A Vanessa mencionou, mas eu acho que a pergunta serve aí para vocês três também. A Vanessa colocou que em um quarto do tempo teremos as doenças mentais.
mas será que já não estamos nesse momento? O aumento foi um aumento já muito grande de casos de depressão, pânico e de burnout? Para complementar só um tema, cara, isso foi tão impactante para a gente no hospital que a gente teve que criar um canal que a gente chamou de Ouvide, que é um canal de apoio para os colaboradores relacionado ao momento da pandemia, e aí eles podem ligar para ter suporte. Existem algumas atividades virtuais, mas com a intenção de juntar as pessoas para poder fazer uma dinâmica, para as pessoas poderem falar sobre isso, e tem sido super bem avaliado pelos colaboradores. Mas isso tem sido bem impactante. A gente tem percebido esse impacto, sim. A gente também tem percebido no ambulatório, em que foi aberto especificamente para uma determinada população dos colaboradores, e as principais queixas eram queixas relacionadas à saúde mental. Então, a gente teve feedback de toda a equipe que estava fazendo esse direcionamento protocolado dessa população, e a gente pode notar que isso já começou bem no começo e já aumenta muito durante a crise. Então, é uma coisa que só aumentou e piorou as que já tinham. E, obviamente, no mundo militar não é diferente, né? Historicamente, sabemos que é uma população já normalmente muito desequilibrada. É uma população que está a gente diz que os policiais militares fazem a faxina social. Então, realmente é uma atividade muito insalubre. Só faz mesmo quem tem um propósito muito forte ou quem é vocacionado para isso. Como nós, né, da saúde. Mas a saúde mental do militar estadual é um ponto crítico, é um ponto bastante... requer uma atenção. Mas eu, assim, não penso que seja só do militar. A sociedade como um todo, ela clama, né, por medidas mais eficientes na questão da saúde mental. E nesse momento de pandemia, ficou realmente evidente que os afastamentos por CDF se tornaram mais frequentes. Então, e claro, hospitais dia fechados, esses militares, esses colaboradores doentes, afastados, não podendo ser devidamente tratados e reabilitados, o cenário realmente requer uma atenção. A gente vai acabar herdando mais este BO aí para poder administrar. Muito obrigada. Estamos chegando aqui ao final da mesa redonda. Antes de agradecer e pegar a consideração final aqui de todos, é a última pergunta, e é um pouco aqui relacionada à bola de cristal que cada um temos aqui na nossa cabeça. É um pouco sobre o futuro. Será que é ainda muito cedo para falar sobre isso, ou o que vocês estão considerando? Qual a nova perspectiva aí na cabeça de vocês, na empresa de vocês? Falando sobre quarentena, isolamento, novas ondas, novo normal, enfim, o que vocês preveem daqui para frente, ou quais serão as novas ações tomadas? Assim, vou compartilhar um pouco da minha visão e do que a gente tem discutido no Einstein, do que a gente acredita que vai acontecer. Então, a gente acredita que algumas mudanças, elas podem até voltar para o que era o cenário pré-pandemia, mas pouco provável, assim, eu acho pouco provável que isso aconteça. Então, por exemplo, atendimentos de pronto atendimento, né, das nossas unidades das UPAs. A gente viu uma queda drástica, assim. Então, dependendo do CID, a gente teve uma queda de 60% a 80% dos atendimentos, né? Então, o que acontece, até tem uma das perguntas relacionadas a isso, talvez seja aí realmente toda essa readequação da porta de entrada do sistema que a gente sempre achou que era necessária, né? Então, tem algumas urgências que não são urgências a ponto da pessoa se deslocar para um pronto atendimento hospitalar. Ela conseguiria resolver isso no ambiente ambulatorial, idealmente. Eu acho que essas urgências, elas não vão voltar para o hospital, pelo menos não no curto prazo, né? Por outro lado, a gente espera, sim, uma retomada desse movimento eletivo dentro de um novo normal, porque, como a gente não sabe quando isso vai acabar, eu acho que a gente vai ter que se preparar para que isso seja muito longo. De fato, assim, se a gente não tiver alguma explicação epidemiológica que a gente não entendeu ainda, que faça essa epidemia parar, ou se descobrirem uma vacina,
né? Ou descobrirem algum tratamento muito eficiente, que mesmo as pessoas ficando doentes, elas não fiquem graves, elas saiam rápido do hospital, a gente vai ter que conviver com isso por muito tempo. Talvez aí uma segunda onda, mas eu nem acredito num segundo pico, não. Eu acho que a gente vai ter, se a gente começar a ter crescimento de casos, vai voltar a enrijecer o isolamento, e aí vai cair de novo, e aí a gente vai flexibilizar de novo. Mas, infelizmente, eu acho que a gente tem a chance de ficar um tempo razoável aí, vivendo esse processo de incerteza, né? Mas eu acho que, em termos de sistema de saúde, a gente pode, nesse momento, readequar, sim, práticas que a gente sempre quis fazer e não conseguia, né? Então, só um exemplo para fechar, é o exemplo da maternidade, né? A gente sempre falou, nossa, não precisa estender tanto tempo de permanência relacionado a um parto. Paciente com parto normal, por que tem tempo de permanência de 3, 4 dias no hospital? A gente, sim, isso foi uma queda imediata. Assim, praticamente todas as nossas internações na materna infantil, né, para os partos, tiveram uma queda importante do tempo de permanência, que é algo que vai se perpetuar, eu acredito, né? Então, eu acho que tem algumas mudanças aí que vão ser duradouras, realmente. A partir também da sua fala, Vanessa, e aqui também a gente teve um impacto muito positivo, assim, porque as urgências realmente foram urgências, né, de fato. Então, houve uma queda muito dos casos que eram considerados ambulatoriais. E eu acredito que nós acreditamos aqui que a nossa retomada vai ser lenta. E a gente nunca vai ter a mesma capacidade de produção, de rendimento, porque nada vai funcionar como antes. Então, vai ser tudo protocolado, vai existir um fluxo diferenciado, vai ser tudo diferente. A população também ela vai estar mais consciente. Então, assim, vai ter uma mudança muito importante de paradigmas nessa pós-pandemia. E a gente não vai conseguir voltar como era antes, é fato. Muitas coisas vão ficar. Acredito que a telemedicina será uma delas. Com o pós-crise, eu acho que ela veio para ficar e agora ela continua. Um outro ponto, nossos atendimentos, nós não conseguiríamos mais fazer aquelas agendas como a gente fazia antes. Serão agendas bem dimensionadas, até reduzindo o número de atendimentos, com certeza. E tudo vai ser assim. A retomada vai ser bem lenta, com mudança de todos os fluxos que puderem estar interligados nisso. Acho que o discurso do Ítalo aí é bem coerente. Também acredito que, quer dizer, só não acredito que a retomada vai ser lenta. Eu acho que ela vai ser sonolenta. Não acho que a gente consiga voltar à normalidade este ano. Infelizmente, diante do que eu vejo dos discursos dentro do meio público, obviamente que o tempo que o meio público necessita, ele é completamente diferente do que o meio privado necessita, né? Então são dois tempos completamente diferentes. Mas falando especificamente dentro do meio público ao qual eu pertenço, não acreditamos realmente que o cenário vá ser muito positivo em termos de retomada mesmo, de economia, e até sair dessa inércia. Infelizmente, muitas medidas que estavam previstas já para o segundo semestre já estão sendo alocadas para 2021. Muitas estratégias para o ano que vem. Claro, se o cenário mudar e anteciparmos, ele vai estar pronto para ser colocado em ação, mas a expectativa é realmente só uma retomada a partir do ano que vem. Esse é o meu entendimento. Muito obrigada a todos. Já são 8h15, vamos fechar aqui a mesa redonda. Se vocês tiverem algum comentário final a fazer, alguma pronunciação. Eu, da minha parte, queria agradecer a todos, Vanessa, Ítalo, Letícia, foi um prazer e uma grande honra. Acho que todos aprendemos, né? E a gente fala muito aqui nos nossos diálogos que toda crise traz oportunidades, e vocês falaram de muitas. Agradeço. Manter essa perspectiva positiva é sempre muito importante. Deixo aqui a palavra para vocês, se vocês quiserem fazer alguma consideração final. Quero agradecer mesmo pelo convite, pela presença de todos vocês. Um prazer estar aqui com vocês e muito interessante ouvir as outras experiências de como vocês estão passando por esse momento. Então, muito obrigada. E se tiver alguma pergunta que eu não tenha respondido, eu fico à disposição por e-mail, pelo LinkedIn, que vocês estão com contato. Bom, obrigada.
Também queria agradecer a participação, foi muito bom compartilhar essas experiências com vocês, ouvir vocês e dizer que a nossa capacidade de influenciar as outras pessoas do ponto de vista positivo é que nos vai dar muito espaço nesse meio de tempo que nós estamos vivendo e que cada um de vocês consigam fazer o melhor em cada área que forem atuar, porque assim a gente vai poder mudar nosso cenário e conseguir conquistar mais pessoas para poder juntos abraçar nossa missão. Um abraço e boa noite. Por fim, agradecer, né, João, como sempre, coroando-nos essas reuniões virtuais, juntamente com a Aline. Prazer poder compartilhar as experiências e principalmente aprender com todos vocês. Sempre à disposição, tenho os meus contatos e estamos em casa, né? O prazer é todo nosso. Eu não posso deixar de agradecer a todos os participantes pelos comentários, questões, por estarem aqui presentes, né? Como o João comentou no começo, a vida está tão cheia de lives que escolher a nossa também é um privilégio. Muitíssimo obrigada. Agradeço por aqui. E, João, a palavra é sua para a finalização. Obrigado, pessoal. Obrigado, Aline. Quantas reflexões ficam aqui, né? Particularmente, encerrando essa live, vou partilhar aqui a minha tela, mas antes quero fazer uma provocação a quem está nos ouvindo. Conheço muitos dos que estão aqui nos ouvindo, os nossos espectadores, sei de muitos que estão fazendo o seu papel também, cuidando das pessoas que estão ao lado, que estão nas suas equipes. E, olha, a saúde mental ela é uma responsabilidade nossa, não é mais da empresa. Então, a gente sugere que vocês usem as redes de apoio que tem. Quando a gente começou a crise, que ela foi deflagrada, eu comentei que a gente teria que torcer para não estarmos unidos, para não surtarmos todos ao mesmo tempo, né? Fazer rodízio. E aí, inclusive, parte dessa reflexão foi o Bom Dia Vietnã, que é um encontro que a gente faz todos os dias pela manhã, falando de aspectos técnicos e também de saúde mental. A minha provocação, já que é diálogo com gestores, é que as pessoas que estão nos ouvindo, que reflitam como que estamos participando, o que estamos fazendo também nesse sentido, né? Não precisa dar além daquilo que a gente tem dias que a gente também está mal, mas é preciso também que a gente partilhe, que a gente faça parte da solução, seja parte de movimentos, de ações que apoiem, porque essa é uma questão humana, e questões humanas não são regras, não são instituições que vão resolver, são as pessoas que estão lá dentro. Muito bem. Então, para encerrarmos, quero partilhar mais uma vez minha tela, partilhando os nossos contatos. Quem quiser mais informações a respeito dos nossos cursos, a respeito de qualquer coisa, quiser participar de algum dos nossos grupos, quiser meu contato, está aqui. E aqui neste QR Code estão alguns cursos que nós criamos especialmente para essa fase, em formatos particulares, porque são formatos online. Então, quem entrar aqui, quem escanear este QR Code, vai ter um código, se inscrever até o dia 30 de junho, vai ter um desconto de 15%. Bárbara, você está por aí, você consegue passar o link também no chat? Se não, de qualquer maneira, está aqui, você pode tirar uma foto e fazer parte também do nosso grupo. Gente, encerrando então aqui, peço que vocês façam a sua avaliação do evento, que peçam também aqui por meio da avaliação, peçam temáticas que vocês acham que são interessantes, porque a ideia é justamente essa. Hoje nós temos alunos e pessoas ligadas ao MBA, como é o caso da Vanessa, que é professora do nosso MBA, que tem visões diferentes em termos de assuntos, áreas, regiões. Hoje vocês viram experiências de Curitiba, da China, de Teresina, no Piauí. A gente pode ver que o Ítalo está lá no Piauí, mesmo de casaco, é porque ele está de ar-condicionado ligado, diferente da Letícia, que está com muito frio lá em Curitiba. Então, é isso, gente. A gente agradece a participação de todos, pedimos que vocês generosamente avaliem o evento e também nos deem ideias, façam pedidos a respeito de
temáticas que vocês gostariam de ver nas próximas. Então, uma boa noite a todos, um bom restinho de semana e obrigado por passarem esses momentos conosco nessa noite. Foi um bom jantar à luz de ideias. Um abraço, gente. Obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite a todos.